Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos nesse papo inspirador que nós teremos. De fato, o Roberto Pascoal tem feito nesse período, né, Roberto? Várias lives com muita gente top, muita gente muito boa, que realmente é assim, diferenciado do ponto de vista da vida, da essência, né? Eu te parabenizo, querido, aquelas que pude assistir, saí assim muito acrescentado, né? Você está fazendo um trabalho de muito amor também nesse período da quarentena com as tuas lives, né? Mas realmente você está aqui hoje numa outra posição e eu vou usar da minha prerrogativa. Cara, no caldeirão do Hulk, o Hulk pegou, colocou, você fez assim com o braço, né? Para o pessoal poder localizar direito aí a rede social da Omunga. Então eu ia te pedir, você está aí fazendo o que ele falou, bota esse teu outdoor aí para todo mundo ver, porque ao longo dessa live, né? Ao longo da live a gente quer muito, viu? Eu vou até te pedir mais, cara, com a liberdade desse povo lindo que está aí. Coloca aí fixo, aquele recurso que se deixa fixo, os dados da conta dessa instituição magnífica que é o Munga, para o pessoal que quiser contribuir, que ao longo da live vai entender bem, né, do que nós estamos falando e vai ser bem legal poder receber. Quem é de Portugal, dos Estados Unidos, a galera que vai entrar de outros países, olha, a gente manda depois aí, não se preocupe como fazer o depósito internacional. Mas por enquanto o Roberto vai colocar aí essa forma de contribuição. Roberto, você começou a dizer o significado, ainda a galera estava começando a entrar como está agora. Eu gostaria de pronto que você me dissesse Omunga, o que significa e de onde vem realmente a inspiração. Por que esse nome com seu significado, você escolheu ele, porque ele inspira o trabalho que você e um time enorme de pessoas abnegadas se dedicam? Na verdade, Gilberto, Omunga é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos omungando aqui. Omunga significa unidade, união, conjunto e umbundo, que é um dos dialetos de Angola. Como a ideia de empreender na área social nasceu, né, quando eu morava em Angola, inclusive onde nós nos conhecemos, a ideia nasceu lá. E eu queria que tivesse um nome que tivesse alguma coisa daquela cultura, daquela história, daquele contexto. E em determinado momento eu comecei a conversar com um professor de línguas nativas. Quando ele falou Omunga, já já foi batizado naquele momento, e aí nunca mais, né, saiu da mente a alma, a flor da pele. Que legal, cara. É muito bom saber, então, que é esse o significado que inspira tudo isso, cara. Vamos direto aqui ao ponto. Em que momento da tua vida você parou e falou, cara, realmente eu preciso de um pouco mais de alma? Poxa, é uma pergunta profunda, né? Porque envolveu um processo, uma jornada longa e complexa, mas tentando assim ser objetivo. Eu vim da área da comunicação, trabalhei na gestão comercial de rádio durante muito tempo, e rádios do segmento jovem. Eu era muito apaixonado pela comunicação social, eu acreditava o que eu fazia, na função que aquelas rádios tinham. Eu tinha um entusiasmo muito grande, Giba, em influenciar positivamente a vida de milhares de jovens por meio da comunicação, por meio da rádio do segmento jovem. E aquilo, em modéstia à parte, aquilo fez surgir uma ascendência rápida. Enfim, eu era muito jovem, comecei a trabalhar com 17, com 23, já era gerente lá de uma unidade de rádio, mas só que com o tempo, aquele glamour, bem entre aspas, né, mas aquela coisa de trabalhar numa rádio, ter acesso aos eventos, às festas, às pessoas, né, aquela relativa popularidade, que embora eu viva numa cidade pequena, Joinville tem 700 mil habitantes, ainda assim isso se fazia presente. Eu não sei te explicar, Gil, mas aquilo perdeu o sabor de uma forma tão grande, aquilo perdeu sentido para mim, e chegou num momento que eu parei de acreditar no que eu fazia, porque muitas das músicas que tocavam já não conversavam mais comigo. Esse comportamento comercial de daqui a pouco vender alguma coisa que talvez não seja bem o que o cara precisa, o que ele quer, mas eu tinha que bater a minha meta. Enfim, uma série de questionamentos, né, começaram a surgir, só que eu não tinha uma resposta. E eu me desconectei
de tudo isso para conseguir iniciar uma jornada que começou lá no caminho de Santiago de Compostela. Olha, que legal. Para olhar para dentro, para ressignificar, para me conhecer, né? Para ter acesso a uma criança ferida que eu também nem sabia que existia. E foi a partir daí que eu comecei essa busca, que começou lá em 2008, talvez, e foi terminar há 5 anos atrás. Então foram 7, 8 anos, né? Tentando me conhecer, e não que eu tenha atingido esse objetivo, né? Isso é perpétuo, né? Mas jornada, né? É uma jornada. Mas eu creio que eu consegui encontrar o caminho. E agora eu tenho que continuar, né, caminhando e desbravando. Então foi uma busca por uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais significância, né? Com coisas que realmente importam, mas que naquele momento eu não conseguia ter essa visão, eu não conseguia interpretar tudo isso. Mas você sentia que era isso que vinha de dentro, né? Do tipo... Não pode ser só o umbigo, né, velho? Quer dizer, a posição popular, a diversão, o prazer, de alguma forma, né? Precisa entornar mais, né? Precisa transbordar mais um pouco. Rolou um pouco disso, não? Quer dizer, tem algo lá dentro que clama para que a gente esteja mais coletivo do que individual, né, cara? Rolou contigo isso? Eu queria ter uma sensação de utilidade, certo? Eu queria me sentir mais útil para a sociedade. Eu ficava inquieto, né, com a diferença, com a indiferença de algumas pessoas da sociedade em relação a tantas causas. Eu queria criar alguma mobilização, eu queria criar algum tipo de não sei se marca, símbolo, empreendimento, era alguma coisa que naquela época eu não conseguia, eu não tinha palavras. Definir, né? Não conseguia definir. Mas eu queria que fosse alguma coisa que fosse uma mola propulsora para esse pensamento, para esse comportamento colaborativo, né? Eu sei que parece uma coisa muito romântica, e naquele começo eu achava que era assim, eu criança dizendo que queria ser bombeiro, uma coisa assim meio maluca, né? Mas durante a jornada eu vi que não. Na jornada eu vi que tinha muita significância isso e coerência. Que legal, velho. Agora, quando se começa... tem muita gente nos assistindo e que vai assistir depois a edição, enfim. Roberto, que fala assim, eu tô numa encruzilhada da vida, mesmo antes do Covid, né, velho? A ansiedade que batia já em todo mundo tentando achar propósito, a gente fala muito disso. Cara, eu preciso ressignificar o meu existir, eu preciso retomar a minha conexão comigo mesmo e, ao mesmo tempo, entender qual é o meu papel nessa história toda aqui. Então, quem está nos assistindo teria, muitas vezes, principalmente se tiver alguma estabilidade financeira, uma tendência de querer vencer um certo medo da acomodação da estabilidade para partir para alguma coisa que seja isso que você falou, de servir ao coletivo, de fazer por outrem, né? Mas às vezes tem um certo medo, porque não tem experiência, nunca fez, não sabe fazer. É quase que como montar uma empresa, né, cara? O cara fica com um monte de medo porque ele quer muito abrir aquela loja, aquela fábrica, também não sabe direito, né? E muitas vezes, quando alguém começa a dar esse passo, que na minha opinião, a espiritualidade ajuda muito, inspira muito, motiva, encarrega, a provisão infinita traz as condições, às vezes a pessoa começa e ela sente também alguma dificuldade. Por exemplo, você começou uma jornada com todo esse amor, com toda essa percepção de vontade, mas o início deu ruim, né, velho? Deu ruim. O início deu ruim. Como é que foi essa história? Eu penso que foi muita coisa para organizar, né? E isso levou tempo para as coisas se acomodarem, entender, para eu me encontrar, enfim. Quando eu voltei, eu passei 4 anos em Luanda. E você falando de espiritualidade, né, que no meu caso tem relação com a religiosidade, mas isso é um pensamento particular. Giba, claro. Lá em Angola eu morei com frades franciscanos durante 4 anos. Olha, então assim já foi, né, uma imersão. Então eu fiquei 4 anos lá morando com os padres, e claro que em determinados momentos eu fazia alguns trabalhos de consultoria para garantir a minha presença lá, minha subsistência, foi aí que nós nos conhecemos. E depois desses 4 anos, Giba, eu fiquei 1 ano circulando pelas cidades mais vulneráveis do Brasil, já querendo empreender.
Eu queria criar um mecanismo que fosse sustentável. Eu queria que, eu sempre digo, né, eu não queria ser um hongueiro vitimista. Eu não queria que quando eu encontrasse o Giba, do tempo que o Giba trabalhava lá na Pex, ou o Giba enquanto nos seus empreendimentos, eu não queria que o Giba corresse de mim dizendo, lá vem o Pascoal com mais uma história querendo me levar 20 mil, ou 5 mil, 10 mil. Eu queria que o Giba me olhasse e dissesse, não, esse cara aí é um empreendedor, né? Ele criou um mecanismo que ajuda as pessoas... Respeito, credibilidade, né? Isso, claro. Exatamente. Então, eu não queria ser um hongueiro vitimista. E por ideias antigas, por amigos que trabalhavam na área e tinham sucesso, por modelos que naquela época me inspiravam, cara, eu comecei a vender camiseta. Eu queria ser o Rony da reserva. Eu queria ser o Oscar Metsavar, entendeu? Eu queria que as pessoas vestissem uma causa, né? Quando você veste o produto da Osklen, por exemplo, você está vestindo a brasilidade, você está vestindo o Munga Soul, você está... o Munga Soul, não, o Brazilian Soul, né? Olha, já. Você está vestindo, como é que se diz, tudo que o Brasil tem de melhor em termos de recursos naturais e de artes, né? Porque o Oscar é aficionado por isso, né? Já o, como é que se diz, exatamente. O Rony já vem com uma outra pegada, mas os dois têm relação com o produto. E o meu desejo naquele momento, Giba, era criar um mecanismo que as pessoas vestissem a causa, se sentissem empoderadas por estar fazendo parte da construção do mundo melhor por meio da educação. Porque a Umunga nasceu para construir bibliotecas e realizar formação de professores em regiões distantes, isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua. Até hoje, quando as pessoas nos veem em ação na Amazônia, no sertão da África, rola assim um desejo meu, queria estar fazendo isso. Rola assim um espírito Indiana Jones nas pessoas, porque nós estamos lá, 2 dias de barco, Amazônia adentro, para chegar numa comunidade que tem 2.000 crianças e vamos formar aqueles professores. Então, assim, as pessoas, elas admiram o nosso trabalho pela nossa ousadia, e naquele momento eu queria que as pessoas vestissem essa ousadia por meio da camiseta. Mas, meu amigo, a métrica, né, do varejo é totalmente diferente da métrica do impacto social. E eu, né, com todo o meu despreparo, de maneira muito humilde, eu pensei que durante um tempo eu fosse conseguir fazer as duas coisas. Então a primeira coleção foi legal, a segunda coleção foi bacana, a terceira já não foi mais. E chegou uma hora que o negócio não estava andando, né? Porque para escalar é recurso, é métrica, é inteligência comercial, é muita grana. Toda a estrutura, logística, tudo, né, Roberto? Exatamente isso. Só que eu demorei para, como é que se diz, para entender isso. Eu imaginei que é só uma fase ruim, daqui a pouco a maré boa vai voltar e vou continuar viajando. E nessa época, assim, veio em estado de falência, né? Em todos os aspectos, Giba. Em termos de negócios, em termos de autoestima, em termos de crença em mim mesmo, né? E quando as pessoas criticavam, eu acreditava na crítica delas, né? Achava que elas estavam, né? Mas vamos lá, deixa eu entender um pouquinho mais. Vamos Quer dizer lá. que você sai de um mundo com tendência executiva, te conheci em Angola. E, aliás, Isso. O cara que nos apresentou acabou de entrar aí, vamos agradecer aí o Alexandre. O Alexandre tá aí! Acabou de entrar. Que né? fantástico! E aí, você estava ali se dedicando à ideia de mercado, desenvolvimento, tentando ter ali um posicionamento mais de negócios e tudo mais. E aí a vida te leva, com tudo que você já contou, e você toma uma dificílima decisão de viver esse propósito, esse chamado interno, monta o negócio vai bem, todo mundo começa a te ver legal e de repente você quebra. E aí quando quebra, quer dizer, o sentimento de quebrar uma empresa comum já é doído, né? Para quem tem consciência social. Mas quebrar uma instituição social num primeiro momento, quer dizer, como é que você lidou com o julgamento, com a crítica? Como foi essa história de acreditar, inclusive, nas críticas duríssimas e começar a entender que você realmente não era do meio, que você era um impostor querendo ser um bonzinho? Porque não é você, Roberto, não estou narrando a tua história. Eu estou narrando a história de um monte de gente que, quando toma essa decisão, Sim. E às vezes tem alguma dificuldade, ou até quando vai bem, é olhado por alguém que já faz há muito tempo como alguém que é um intruso. Você entendeu? É mais ou menos o japonês, né? O filho de japonês, né? Ele não é brasileiro, ele não é japonês, lá no Japão ele é brasileiro, aqui ele é japonês, e às vezes ele não sabe muito bem. Eu não sou mais o que eu era antes, não sou ainda o que eu pretendo ser. Quem me olha e é do meio que eu pretendo ser, nem sempre me aceita, e quem vê
de onde eu saí, falei, esse aí é maluco, largou tudo, né? Quer dizer, e nesse limbo você toma um susto desse. Conta para mim, por favor, um pouco mais do sentimento aí. O que mais me doeu naquela época, e certamente, né, isso tem quase 10 anos, eu não tinha a inteligência emocional um pouco mais aguçada do que desenvolvida que eu tenho hoje, o que mais me doeu foram os julgamentos alheios, né? Porque foi muito doloroso, né? Imagina, eu larguei uma vida confortável que eu tinha, certo? Uma estabilidade financeira, uma estabilidade, uma reputação comercial ali, enfim, que tinha tudo para continuar crescendo como sempre foi. E daqui a pouco eu corro atrás de um sonho, né? Passo lá 4 anos circulando pela África, depois mais 1 ano pelo sertão, depois mais 2 ou 3 aqui construindo isso. Me deparar assim com essa falência não era só um modelo econômico, não era só um negócio, né? Tinha um propósito, naquela Exato. época tinha 2.500 crianças que estavam, né, sendo impactadas, sendo transformadas. Então, quando eu olhava para essa falência, não era só números, né? Eu não conseguia ter essa frieza, e eu não estou colocando isso de uma maneira negativa, né? Mas que muitos empreendedores têm. Eu tenho vários amigos que abriram um negócio, não deu certo, fechou, abriu outro e tudo certo, né? Mas me deparar assim, eu acho que era me deparar com a falência da minha busca por uma vida com mais propósito, com mais significância, com os sonhos daquelas crianças, daqueles professores, de todas as pessoas que de alguma forma tinham comprado as camisetas antes, os produtos da Almunga, de toda a equipe que tinha trabalhado em termos de trabalho voluntário, parceiros, né? Foi muito doloroso para mim aquilo, assim, doeu assim, sabe, Giba? Eu nunca esqueço, Giba, um dia, não sei se já contei essa história aqui em alguma live, num dia que eu cheguei no escritório, tinham cortado a luz, tinham cortado o telefone, e aí meu pai aí eu inventei uma história lá para a equipe, ó, vamos trabalhar em casa porque está em manutenção o prédio aqui e tal. Meu pai me liga, né? Meu pai me liga no celular, porque o fixo estava cortado, já vem aqui em casa. Quando eu cheguei em casa, estava ele, né, com a bolsa, porque ele tinha saído da UTI, teve câncer, e, enfim, estava com aquela bolsa pendurada, e lá em casa tinha um oficial de justiça, parceiro, que foi buscar o meu Fiat Uno, porque eu não tinha pago 3 parcelas de R$700. Giba, eu entreguei o carro, meu pai com a bolsinha, eu do lado vendo o carro subir assim no guincho, e o guincho embora, assim, sabe? Giba, eu fui pro depósito da Almunga, eu chorei tanto, mas Giba, compulsivamente, assim, ó, aquele choro de desespero. Imagina a tua dor, velho, eu tô sentindo ela aqui, caramba. Parceiro, eu lembro como se fosse hoje, dia chovendo, e eu cheguei lá no final de tarde, foi anoitecendo, aquela chuva forte, aqui a cena de filme, eu sentadinho no chão ali, chorando igual criança pequena. Onde foi que eu errei? O que eu não vi? Por que deu errado? Eu só queria, né, sem querer me colocar aqui como bom samaritano, mas eu só queria ajudar as pessoas, por que não deu certo, né? A culpa, né, também junto. A culpa, isso. Né? E aí vem a história dessa tatuagem aqui, parceiro. Aí, aquela noite, né, beleza, passou, né, coloquei tudo pra fora, descarreguei, coloquei meia dúzia de camiseta na bicicleta que eu tinha, fui lá, vendi meia dúzia de camiseta para amigo, vizinho, pedi, pelo amor de Deus, que comprasse camiseta. Liguei para um amigo meu, falei, parceiro, é o seguinte, eu preciso fazer uma tatuagem, tem que ser hoje. Se ficar para amanhã, não rola mais. E eu lembro bem, o ano, acho que tem uns 3 anos, era o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Até essa minha tatuagem fez aniversário há pouco tempo. Eu falei, querido, tem que ser hoje. Eu falei, tem que ser hoje. Ele veio da praia, ele veio de uma praia próxima, que ele estava em Barra Velha, me encontrou no estúdio e fez aqui essa tatuagem. E eu falei, cara, eu pensei para mim, né, eu nunca mais vou passar por isso, eu não vou me vitimizar, eu de alguma maneira vou dar a volta por cima, já entendi que não dá certo, já entendi que faliu, não vou ficar sofrendo por esse defunto, porque o que eu estou buscando... Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, e vou dar a volta por cima. E aí eu fiz essa tatuagem aqui como um marco desse momento, entende? Cada vez que eu me sentir frágil, eu vou lembrar daquela tarde, vou ancorar aqui, vou pegar um pouco de força e vou fazer como é que se diz, a roda girar,
E a partir daí, Giba, a gente entrou numa incubadora, depois entramos numa aceleradora, depois surgiu uma executiva que trabalhou durante 15 anos da Fundação Banco do Brasil na Almunga, e a gente começou a reconstruir a Almunga com um modelo de monetização que não depende só de camiseta, né, que não é um negócio para bancar outro, e graças a Deus, amigo, a ascendência tem sido contínua, né? A gente brinca, né, que o avião começou a andar, depois levantou um pouquinho, agora a gente sente que ele está quase saindo do chão, mas é crescente. Mas precisa de ajuda. Vou pedir depois para o pessoal colocar aí a conta, para quem puder ajudar o Munga. Nós vamos, ao longo do tempo, lembrar disso. Mas, Roberto, então, dali dos 2.500 crianças que você se viu completamente desbaratinado, sem saber como é que a tua responsabilidade com aquilo, né, ia ser conduzida, ia ser continuada, e você, obviamente que aqui não dá para dar detalhe, mas você já conseguiu achar caminhos, a provisão infinita te trouxe aí caminhos, né, pessoas, colaboradores, né, e você saltou, inclusive, para o que seria em torno de 6.000 crianças hoje. Explica para mim, para quem ainda não entendeu, o que exatamente faz a Almunga? Quando fala, constrói bibliotecas, só para a galera entender do que nós estamos falando como foco central da atividade dela hoje, que é isso que a galera vai ajudar, inclusive. Legal. O que a Almunga faz, ela leva mais educação para regiões distantes, isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua. Para quem é aqui do Brasil, fica um pouco mais fácil entender, porque o nosso país ele é continental, existem vários países, né, dentro do Brasil, e existem cidades de 5, 6, 7 mil habitantes que a energia elétrica chegou há pouquíssimo tempo, que não tem acesso à internet, que ainda pessoas que não tiveram nenhum contato com livros, por exemplo. Então, a Almunga vai beneficiar essas regiões, né? Eu vou dar um exemplo de uma região recente que a Almunga beneficia. Uma cidade chamada Atalaia do Norte. Fica lá na divisa com o Peru. É uma das cidades mais longínquas do Brasil. Para vocês terem ideia, para a gente chegar lá, atravessar o país até Manaus, já é uma boa pernada. Depois são 2 dias de barco, né? Atravessando o estado da Amazônia, né, de maneira rápida, e com um barco um pouco mais de condições, porque os barcos tradicionais levam de 7, 10, 8 dias, e depois mais um trecho de carro. Então, assim, são 3, 4 dias para chegar lá naquela cidade. Inimaginável. Quem não é do Brasil realmente tem dificuldade de imaginar o que é esse desafio. E mesmo quem é, né? Que não viajou para o país como um todo. E lá existem 2.000 crianças, certo? Que elas estão desconectadas dessa realidade que para mim e para você é tão senso comum. Né? E eu, quando vim investigando essa questão dos benefícios sociais, dos trabalhos sociais, né? Quando eu levava a ideia para essas pessoas, era incrível, Giba, porque quando eu falava isso, elas me diziam, não, Pascoal, tem que cuidar daqui, né? Os stakeholders estão aqui, a planta da empresa está aqui, tem que cuidar daqui. Ah, mas e lá não? Lá não sei lá Deus que faça, o governo que faça, mas cara, nem o governo consegue chegar lá direito, né? E eu ficava pensando, meu Deus, essas crianças que têm a mesma potência de uma criança aqui de Joinville, aí de Brasília, de qualquer grande centro que as pessoas que estão nos assistindo fazem parte, a mesma condição que essas crianças têm, as de lá têm também. E elas estão aprisionadas numa vulnerabilidade, porque pouquíssimas organizações têm a disponibilidade de ir até lá, porque é longe, porque é caro, porque leva tempo, porque é mais difícil fazer, porque é mais difícil convencer. E modéstia à parte, eu me vi nessas condições de engajar pessoas, criar um time, levantar recurso para atender essas crianças que são completamente invisíveis à sociedade. E quando eu vejo que lá no interior do sertão existe uma menina chamada Maria Luana, que tem as mesmas condições de qualquer criança, só que, coitada da Maria Luana, assim, sem saber, ela já está aprisionada. Ela vai, sei lá, estudar até a 3ª, 4ª série, vai engravidar com 11, 12 anos, vai construir uma casa de pau a pique e vai viver na roça. E ela acha que a vida é isso. Né? E o que eu tento fazer através da construção de bibliotecas
e da formação de professores é instrumentalizar aquelas comunidades, empoderar aquelas comunidades, porque a biblioteca tem todo um sentido, certo? E fazer com que os professores que se sentem tão desmotivados, desassistidos e desvalorizados quanto aquelas crianças, né? Fazer com que eles se conectem com o seu protagonismo, né? Com o seu potencial máximo. Porque como que um professor que se sente desse modo vai conseguir chegar no potencial máximo de uma criança? Um professor que não acredita em si, né, que não está conectado com as suas principais potências. E como que ele vai chegar, despertar, aguçar as potências de uma criança? Então, através da biblioteca, que tem toda uma simbologia para quem está lá e para quem ajuda, e por meio da formação de professores, a gente desenvolve isso. A escolha das cidades, elas não seguem qualquer critério. Nós usamos indicadores sociais como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, como o Índice de Vulnerabilidade Social, o próprio IDEB e principalmente o distanciamento. Quanto mais longe, melhor. Esses dias eu conversava com a equipe sobre uma cidade. Eu perguntei, essa cidade está perto de onde? Teresina. Quantos quilômetros? 200. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pega o carro e vai, né? É perto, tem que ser uma cidade mais longe. Ah, chegaram lá numa cidade e a 500 quilômetros. Legal, show de bola. Quem que está nessa cidade? Ah, não, a gente ficou sabendo que o Instituto Brasil Solidário já esteve ou está lá. Gente, mais longe. Você não está entendendo, tem que ir lá. E aí aí chegamos em algumas cidades onde nós estamos estudando por conta desse desejo de atender professores e crianças desassistidas e de regiões onde poucas ou nenhuma organização social atua. Uhum. Então, o que a gente vai fazer é literalmente empoderar essas crianças por meio dos professores, por meio dos livros e por meio da educação. Ora, então, Roberto, é bem legal que se traduza melhor quando se fala que o Munga tem como bandeira a construção de bibliotecas em regiões assim, bastante isoladas ou com muita dificuldade, enfim, que seja. Na verdade, é mais do que entender a figura física de uma biblioteca. O que você está me dizendo, que você está criando um centro pedagógico dentro dessas localidades, porque leva formação de professor, aquilo vira um centro de referência de educação, de suporte, de apoio à educação ali estruturada, por menor que ela seja, aos profissionais ligados a isso, e traz o olhar do livro, né, que é apaixonante, que é o que faz com que a realidade de qualquer um que está preso dentro de uma realidade que acredita, como você disse, sim, que é a única coisa que existe, se expandir. Né, se expandir. Você poderia dizer um pouco mais desse conteúdo? Que tipo de livros? E outra coisa, ao perguntar isso, como é que as pessoas, ao contribuírem, elas estão contribuindo com o quê? Elas são mensalistas para chegar em 6 mil crianças, para essas bibliotecas estarem abastecidas, para esses professores estarem sendo treinados? O que é o produto, desculpa usar esse termo, né? Que chega na mão dessas crianças? É uma metodologia? Como é que vocês fazem? Legal. Giba, uma das coisas muito importantes do nosso trabalho é a escuta, certo? Eu uso um termo que eu sempre digo que nós não somos colonizadores educacionais, né? Então a gente não chega lá numa cidade dizendo que vocês têm que aprender a, sei lá, ler, escrever, falar inglês no dentista e a vida vai virar. Nós temos, Giba, o dia que você viajar com a gente, eu tenho fé que isso vai acontecer, você vai perceber a devoção, que a nossa equipe tem por aquelas pessoas, no sentido que o que a gente precisa, né, já está dentro de vocês, são vocês que sabem. Os professores, aquela senhora de 90 anos que não sabe nem ler nem escrever, mas sabe que é importante, entende? São eles que são os nossos guias. Então, todo o trabalho pedagógico da Umunga, ele é formado por processos de escuta, entende? A gente escuta o poder público, a gente escuta as crianças, os professores, os pais, a gente tenta ouvir o maior número de agentes, de atores possíveis daquela sociedade, para a gente conseguir entender qual que é a necessidade, o que eles entendem por necessidade. E é de uma riqueza fantástica, entende? Existe uma sabedoria popular, existe uma sabedoria ancestral, né, que eles sabem exatamente. Talvez eles não consigam falar com o vocabulário que eu e você utilizamos, mas eles sabem apontar o caminho. Né? Nós, mais uma vez, utilizando a Amazônia como exemplo, porque é o nosso último projeto, a nossa última viagem, nós tivemos lá em fevereiro,
Nossa, quando eu parei para fazer a escuta, né, quando a equipe pedagógica parou para fazer um momento de escuta, assim, sabe, o conhecimento que eles têm por meio de lendas, por meio de histórias, por meio da unidade que aquelas pessoas têm com o todo, né, com a terra, o senso de comunidade, cara, aquilo é uma coisa assim que, cara, a gente olhava um para o outro e a gente, o que a gente está fazendo aqui? Entende? Viemos pensando que ia ensinar. É eles que estão ensinando. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem, assim, por exemplo, assim, né, vou dar um exemplo, uma professora assim, ó, a gente tem que trabalhar melhor, né, os formatos de contação de história, porque se a gente consegue envolver melhor as crianças numa história, pode ser um caminho para tantas outras coisas, né? Poxa, eu sinto dificuldade em pegar a contação de história e elaborar um projeto pedagógico, início, meio e fim, um indicador lá no final. Então, assim, são somente exemplos, né, de que a gente vai, escuta. O nosso time, Giba, ele é formado por pessoas altamente qualificadas, não é gente que quer fazer filantropia ou quer fazer o bem sem vir a quem, e prestem atenção, não é uma crítica a pessoas assim. Não, claro. Mas é porque para viver esse tipo de situação, eu preciso de gente... formação. Claro. Ana Carlota, nossa coordenadora pedagógica, ela tem mais de 30 anos na gestão de educação. O Kleber Fabiano, assim, é até engraçada a história dele, ele tem mestrado ou doutorado na história do Patinho Feio. Ele foi para a Suíça fazer lá os irmãos Green lá, entende? Green, então você, né, entender... Time de primeira linha mesmo, que legal. De primeira linha. Mas o que é mais legal é que assim, eles são de primeira linha, mas lá eles não são nada. Entende? Lá eles são ouvintes, lá eles são espectadores. E depois que a gente escuta, né, a gente traz para casa, monta alguma coisa e apresenta para eles aprovarem. Entende? Então, assim, que legal, Roberto, que legal. Não, passa a admirar muito mais, né? Porque é legal a gente estar dando esses detalhes, né? Porque o pessoal que já viu aí, tem aí a conta aparecendo, que vai ajudar, tem que perceber que está a ajudar alguém, uma instituição, um conjunto de profissionais que tem uma vida inteira de história e que tem alma junto, né? Tem alma carregando nisso tudo para ter o dom da escutatória, né? Para ter o dom de perceber de fato como eu sirvo melhor, né? Isso é muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mídia, de alguma maneira, ajudou muito o Munga, né? Você teve recentemente no Caldeirão do Hulk, mas antes do Caldeirão do Hulk já tem uma outra passagem que envolve a televisão e que foi muito importante naquele determinado momento que a mídia, de alguma forma, aparecesse na tua vida, na vida do Munga, para ajudar a dar visibilidade num projeto tão lindo como esse. Fala para mim como é que é essa relação com a mídia, como ela contribuiu e como foi chegar no Caldeirão. Giba, assim, a mídia foi muito importante para a gente. Foi muito importante para a gente, foi demais. Porque da primeira vez que o pessoal da Rede Globo fez contato conosco, porque nos encontraram nas redes sociais, nós estávamos naquela fase de reconstrução. O primeiro contato, não quando eles estiveram lá, certo? E a gente estava naquela fase de reconstrução, mas sabe quando você está aquela jornada do herói, né? Chega uma hora que tu tem que ter um gritinho de vitória para o fôlego, né? Exatamente, né? E nós estávamos, né, participando desse processo de reconstrução, que envolve aqui a Cause, que é a incubadora de organizações sociais aqui da Universidade da região de Joinville, envolve a SPIN, que é uma aceleradora de Jaraguá, um programa fantástico da Ambev chamado VOA. Quem é líder de uma organização social, coloca programa VOA Ambev do Google, recomendo total, tem todas as informações lá. Tinha muita coisa acontecendo, mas a gente precisava, né, de um respiro. E aí um dia, por meio do Instagram, me liga como é que se diz, uma repórter, do Profissão Repórter, dizendo, olha, estou circulando aqui pelo sertão do Piauí, descobri o projeto de vocês, assim, estou fascinada, e sei lá, daqui a 4 meses, 3 meses, não lembro bem, nós estaremos no sertão do Piauí e nós gostaríamos que vocês fossem um personagem. A matéria não é sobre vocês,
mas vamos falar sobre os professores do Sertão do Piauí e vocês serão um personagem, né? Quem quiser, coloca lá no Google, Globoplay, o Munga, que vai estar lá. E aquilo foi esse grito de vitória. Então, assim, deu uma carga, né, gigantesca na operação, porque nós não imaginávamos, visto que estava todo mundo com aquela sensação de cachorro que caiu na mudança, sabe? Aquela coisa de reconstruir, calça baixa, né? Exatamente. E começamos, né? E coitada da repórter, da Natália, ela achava que eu ia aparecer sozinho lá, né? Cara, eu levei a coordenadora pedagógica, contador de história, profissional de storytelling, escritora, eu cheguei com 10 pessoas lá, né? Uau, e uma formação gigantesca. Para você ter ideia, Giba, ela ia ficar uma manhã conosco, ela ia ficar uma manhã conosco, né? Ia me fazer umas perguntas, ia mostrar ali uma coisa ou outra. Eles ficaram 3 dias conosco, né? Dormindo e acordando, né? Foi uma coisa assim, e eu brinco, né? Que quando nós chegamos de manhã lá, né? Era o pessoal da Rede Globo, né? Opa, não, vamos lá, né? Vamos dar uma atenção, né? Aquela coisa toda. No primeiro intervalo, a pessoa já estava, o pessoal da Globo tá aí, então tá. No almoço já estava todo mundo meio que almoçando na mesma mesa, à tarde a galera abraçada, e à noite todo mundo junto, ninguém mais sabia o que era o Mundo, o que era a Rede Globo, todo mundo, né? E isso é tão verdadeiro, Giba, que o Michael Mota, que é o cinegrafista, que é o repórter cinematográfico do Fantástico, do Profissão Repórter e tal, ele se apaixonou pelo Almung e hoje ele faz parte do Almung. Ele é o nosso cinegrafista. Que massa, que legal. Foi para a Amazônia com a gente há pouco tempo. E aí a matéria aconteceu, está lá no Globoplay, e não menos, né, significativo, né, daqui um dia eu estou voltando para casa e recebo aqui no meu direct, no Instagram, Pascoal, assim, estamos apaixonados pelo trabalho de vocês e a gente precisa, e nós queremos te convidar, né, para se inscrever no quadro do Caldeirão do Hulk, né? E aí, né? Então, assim, mais um grito, né? Mais um grito de vitória. E é legal, porque assim, ó, Giba, a gente ficou 1 ano e meio, 2 se reconstruindo, e tudo isso que eu estou te narrando, né, foi de junho do ano passado até fevereiro agora, quando começou, né, os cuidados por conta da pandemia. E aí foi maravilhoso, né? Porque eu participei do processo de seleção, que eu não senti que era uma seleção, para mim a coisa foi só acontecendo, né? E preenche questionário, entrevista por telefone, entrevista por vídeo, e manda vídeo. O Délio Santiago, que eu fiz uma live aqui ontem, teve um dia que veio aqui para Joinville para ver se era verdade, se eu existia, se a Almung existia, né? E gravou vídeo de apresentação, tudo mais e tal. E eu acho que no dia 10 de dezembro a gente gravou lá com o Luciano Huck, que foi uma coisa maravilhosa, foram quase 3 horas de gravação, mas no ar, né, vai só 40 minutos, ali 45. Mas, cara, foi aquele grito de vitória, né, que assim, é claro que o dinheiro envolveu, né, nós recebemos 151 mil no quadro de UAU. Beleza. Mas sabe que foi aquela coisa do grito de vitória que eu acho que estava engasgado e que a gente queria colocar para fora. E todo mundo colocou, né, Giba? Pai, mãe, amigo, voluntário, doador, né? Exatamente. Maravilhoso, cara. E, inclusive, ó, quem quiser pode entrar no canal da Almunga no YouTube. Entra no YouTube, coloca Almunga, que tem os últimos 4 minutos do Caldeirão do Hulk, tá nesse canal e vocês podem se emocionar lá também. E eu posso te falar que para divulgar essa live aqui, eu usei esse momento, né, em que é dado, né, que rasga o contrato e explode, você desabou em choro, né, velho? Porque ali tinha toda essa história por trás daquele momento, né? É óbvio que não é finalístico esse tipo de conquista, pelo contrário, mas é a resposta do universo, é a resposta da espiritualidade, é a resposta da tua sintonia, de um grande número de pessoas que, vibrando pelo bem, de alguma maneira, pode acreditar, ter fé que vale a pena, porque os recursos necessários, colaboradores necessários, jamais irão faltar. Eu acho que isso é um pouco da mensagem, inclusive, para quem está nos assistindo, sabe, Roberto? Porque tem muita gente, você não está na transição de largar tudo e montar uma história no empreendedorismo social? Não tem problema, cara. Lá onde você está hoje, no trabalho que você tem, no emprego que você está, na empresinha que você deu conta de montar, faz disso algo de coletivo. Enxerga, sonha, projeta, né? Com muita fé,
Principalmente agora, né, Roberto? Que a turma, o que vai ser amanhã, quando não vai ter normal, essa história de voltar ao normal, né? Não. Vamos criar o novo normal, vamos criar uma nova realidade, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Mas eu me empolgo aqui em falar e vou seguir aqui no meu script, né? Você teve... Era para ser uma conversa rápida com a Natália lá, durou 3 dias. Minha vontade era durar 3 dias a nossa live aqui, mas não dá. Né? Quando uma pessoa como você, né, que atravessou essas possibilidades, inclusive com esse apoio da mídia, né, chega no ponto atual, como é que vocês imaginam que a partir de agora, que fica muito difícil retroceder, né, como é que você enxerga a Umunga, mais 5, mais 10 anos? O que vai ser Umunga? Qual o desenho mental? Porque o que move é a visão, né? Junto com a causa, com o comprometimento. E eu quero que você diga isso para que as pessoas venham contigo, quem está assistindo e quem ainda vai assistir essa live. Como é que a gente ajuda? Por exemplo, lá em Angola você me falou, não está completo o meu trabalho, eu preciso completar. Eu tenho não sei quantos, sei lá, centenas de livros, eu tenho móveis, eu tenho computador para pôr na biblioteca que está pronta lá, veio o Covid. Como é que você enxerga o futuro e como agora a gente pode ajudar? Legal. A Ive Canela está perguntando aqui, ó, quais regiões recebem o apoio da Umunga? Eu vou começar a tua resposta respondendo para a Ive. Legal. Ive, a Umunga está presente no sertão do Piauí, em 2 cidades, Betânia do Piauí e Curral Novo. Está presente em Luanda, capital de Angola, e agora está presente em Atalaia do Norte, no interior da Amazônia. Então são 3 projetos: Escolas do Sertão, Livros para a África, Umunga na Amazônia, e a gente beneficia em torno de 6 mil crianças e em torno de 550 professores, mais ou menos, tá? Visão de futuro. Giba, eu gostaria que o Brasil não precisasse da Umunga. Eu gostaria que essa época de pandemia que está fazendo a gente rever tantos valores, a solidariedade, ajudar as pessoas, eu gostaria que isso catapultasse, né, para todas as crianças, né, do Brasil e do mundo. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, nós vamos seguindo com o nosso trabalho. O nosso desejo é continuar melhorando, potencializando as operações atuais em termos de gestão, de governança, de mensuração de impactos, né? Isso é muito bom, porque, Giba, quando tem processo, quando tem método, quando o negócio está bem elaborado, o dinheiro vem atrás, entende? O que é difícil é quando o cara só tem uma ideia. Não, tem uma ideia, tem uma vontade, um sonho. Quando o sonho está estruturado, o dinheiro vem, entende? E eu já tive um cheirinho bem assim disso, entende? Que quanto mais eu foco em gestão, quanto mais eu escuto o programa Voa da Ambev, melhor o negócio fica, entende? Então eu quero continuar solidificando para chegar em pelo menos o dobro das crianças beneficiadas nos próximos 2 anos. Nós já tínhamos ideias de projetos do Pantanal, no projeto Umunga do Pantanal, que já deveria acontecer uma expedição agora no mês de junho, não vai acontecer, mas eu queria pelo menos nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, dobrar para 10 mil, talvez 15 mil crianças, sem crescer muito, Giba, porque eu quero fazer isso melhorando a casa. Eu quero fazer isso potencializando a gestão, a governança, a transparência, o método. Quando estiver melhor do que está hoje, e eu não digo que esteja ruim, né, mas a gente tem que solidificar mais, aí a gente começa a pensar, Giba, em qual escala a Umunga quer. A Umunga quer as 10 cidades mais pobres do Brasil, que as 50 mais distantes, mais nesse contexto. Então, o que a gente está fazendo, está revisando o processo pedagógico, a gente está revisando a nossa comunicação, a nossa gestão. Se você vier aqui em Joinville nas próximas semanas e for no escritório da Umunga, você vai ver todos os painéis de indicadores que eu tenho que resolver nas próximas semanas e meses, porque em outubro a Ambev vai vir fazer uma auditoria na Umunga, né? E eu estou falando muito da Ambev aqui para vocês, porque esse programa, o Voa, né, ele continua agora com um novo nome, é o programa PEX, um programa de excelência, onde o foco deles é potencializar a nossa gestão. Então o que eu desejo para o futuro é isso, é melhorar, qualificar, crescer sim um pouco, né, dobrar, talvez triplicar, mas ainda sem falar nessa escala gigantesca, né, que a gente está tão acostumado a falar no meio das startups, né, no meio desses meios. E a forma que as pessoas têm de ajudar, né, é por meio das doações, né,
pontuais e mensais que as pessoas podem fazer para doações pontuais de qualquer valor. Os dados bancários estão passando aí nas mensagens, mas vocês também podem conectar com munga.com e fazer a sua doação mensal ou pontual por meio do seu cartão de crédito. Vocês podem participar do Munga Clube, que é um clube de assinatura para quem acredita no que a gente acredita. A pessoa investe R$ 69,90 por mês, todo mês recebe alguma coisa relacionada à causa, né, para se manter atualizada, para continuar respirando a causa, recebe mini documentários, recebe alguns itens que alguns parceiros nos doam. É uma jornada fantástica. E agora também, né, Giba, com projetos viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura, certo? A antiga Lei Rouanet. Bacana. Que é o imposto de renda, né? Isso, exatamente. Então você percebe que a Almunga diversificou as fontes de receita, né? A gente até vende camiseta ainda, mas mais por marca do que por receita, né? E isso tem dado tem deixado mais sólido, né? Porque assim, a Almunga para mim é meu projeto de vida. A Almunga, né, é o que eu quero para minha existência, é o que justifica a minha existência. E do mesmo modo que a gente quer levar educação para essas regiões, para essas crianças, eu também quero que eu e a minha equipe tenham uma vida digna. Então ninguém aqui é voluntário. Todo mundo é remunerado. Entende? Então assim, eu tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional. E desculpa, até para comentar, quer dizer, a minha imagem está congelada para você aí, não? Olha, ela tá congelando e tá descongelando. Ela tá, tá bom, então, ela tá meio o importante aqui é você. Qualquer coisa depois eu caio, subo, enfim. Mas não tem problema. Mas a questão é, só para não perder a oportunidade, você está trazendo um ponto na sua visão de futuro, que é a sustentabilidade. Isso e você me comentou em outro momento que um dos caras que te inspirou muito foi Yunus. Para quem não sabe, Yunus, que me revolucionou o pensamento, ele é considerado o banqueiro dos pobres, né? Isso. Um camarada lá de Bangladesh, que ele faz uma revolução e ele cria um novo tipo de pessoa jurídica, né? A pessoa coletiva, como diz lá em Portugal. Ao invés de ser só limitado à sociedade anônima, né? Ele cria empresa social, não é isso, Roberto? Eu vou combinar com você o seguinte, eu queria que você só comentasse sobre a sustentabilidade, porque a empresa social, segundo o Yunus, é aquela que reinveste tudo que fatura, ela cobre as despesas com os profissionais envolvidos e ela reaplica tudo, 100%, né? Ela não é uma entidade filantrópica que o dia que acaba a filantropia do doador, acaba o negócio, né? Ela vai além disso. E, ao mesmo tempo, eu queria que você me colocasse a seguinte questão. A sustentabilidade para os empreendedores que querem dedicar sua vida ao social, não basta ter só uma boa ideia, ter um sentimento de amor enorme. Você falou em sustentabilidade financeira, altíssimo nível profissional para que isso aconteça. Sustentabilidade social, não precisa dizer, que é o foco de vocês. Existe, e eu queria te ouvir sobre sustentabilidade ambiental e o quadripé da sustentabilidade é ser por minha conta, que é o espiritual. Eu queria entender qual é o mecanismo espiritual que te congrega, que te agrega para dar conta disso tudo. Realmente esses tripés são muito importantes. Não existe transformação social sem recurso. Sempre é necessário recurso financeiro para todo tipo de ação, de movimento, né? Se a gente precisa viajar, precisa comprar livro, móveis, transporte, logística, recurso humano. A sustentabilidade financeira é importante porque eu não acredito em transformação social sem recurso. Muitas organizações sociais têm ideias maravilhosas, mas como não tem time, ou tem aquele time de final de semana, ou quando pode, as coisas não acontecem. E eu sempre digo, né? As pessoas muitas vezes aplaudem e eu digo, cara, eu não fiz voto de pobreza. Eu quero ter uma vida confortável, uma vida boa, não com riqueza, com luxo, mas eu quero, sei lá, se alguém me convidar aqui para tomar um chopp daqui a pouco, eu quero ir sem culpa, entende? Quero ir de boa. Claro. E isso para todo mundo, isso para o fotógrafo, para menina de rede social, para financeira, assim por diante. E, mais uma vez, a Ambev tem ajudado muito nisso. A questão ambiental, nós estamos descobrindo isso de maneira mais concreta agora na Amazônia, entende? Porque a riqueza que existe naquele lugar é uma coisa fantástica. Claro que no dia do escritório a gente pensa nisso, mas eu penso que de uma maneira ainda muito superficial, certo? Lá nós estamos conseguindo descobrir
dessa integração do meio ambiente, dos recursos naturais com o todo. Então, eu estou aprendendo um pouco sobre isso ainda. E na questão espiritual, o que eu tenho aprendido, e aí você é um mestre nisso, aí você tem que nos dar uma aula sobre isso, eu tenho descoberto muito a respeito do autoconhecimento, que foi onde tudo começou, quando eu comecei a olhar para dentro, quando eu comecei a meditar, certo? E quando eu comecei a levar a meditação a sério, eu comecei a me conectar com Deus, com o universo, com Gaia. Aí cada um tem o seu modelo aí, eu respeito isso sem nenhum tipo de ironia. Quando eu rezava, eu sentia que Deus me ouvia. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a escutar Deus. Comecei a sentir a presença dele. Então, a meditação, assim, para mim tem sido uma coisa... E, cara, eu descobri a meditação morando com um padre. Parece que não combina, mas assim, ó, Frei Ângelo, né? O Alexandre Traboldi, que está aí, conheceu o Frei Ângelo. Aprendi a meditar com ele, entende? E é isso que me tem dado... É isso que tem me dado, assim, esse equilíbrio, essa presença, essa força, essa constância, para conseguir interpretar tudo o que acontece de uma maneira, não digo positiva, eu não quero deixar muito romântico os problemas, entende? Mas nem tudo diz respeito a mim, né? Nem tudo diz respeito ao que eu faço, né? Eu tenho que aprender que tem certas coisas que são de certas pessoas, eu não posso assumir essa responsabilidade, não adianta eu perdoar alguém se eu não estou me perdoando, entende? Se não dá certo, não adianta querer culpar o universo, entende? Porque aquilo é sabedoria, aquilo é musculatura que a gente está desenvolvendo para continuar a jornada. Então a meditação tem te ajudado muito. Isso. E aí eu te admiro nisso, né, Giba? Falei isso nos videozinhos ali que eu gravei, que assim, eu conheci você e o Alexandre, né, dois cachorro loucos só falando de negócios, business, contato, e Dubai, e a China, e o Brasil. O negócio está rolando de rir aí agora. Meu, cara, o que eu tô fazendo no meio desses dois macacos aqui, né, cara? Os dois loucos, né, cara? Enlouquecido aqui, ó, né? Meu Deus do céu, né, cara? Mas só que assim, quando você para conversar com o Alexandre, você vê que não é só isso. Claro, e aí depois que eu comecei a observar esse teu movimento, que não vem das lives da Mastec, né? Vem muito antes, né? Eu comecei, cara, é esse o negócio. E eu acho que o que eu estou querendo dizer com tudo isso é equilíbrio. É o equilíbrio entre negócios e não tem que ter medo da abundância, achando que só o pobre é honesto, só o pobre é bonzinho. O equilíbrio com os negócios, buscando uma abundância, com família, com pequenos momentos que criam as boas recordações. Cara, assim, não estou pronto, tá? Hoje à tarde a gente conversou, eu desabafei um monte de coisa com você. Está sendo construído isso ainda, mas quanto mais eu sigo nesse caminho, mais eu me dou bem, entende? Tu te encontra, né? E não é me dar bem nos negócios, não é que está chovendo dinheiro. Claro. Não, que eu me na sinto plenitude. Né? Isso, eu me sinto em paz, eu me sinto leve e me sinto feliz. E só para concluir essa parte, Giba, eu sempre terceirizei a felicidade por uma circunstância, por uma pessoa, por um bem, por um número de crianças impactadas na Almunga. Para mim, a felicidade sempre estava lá longe. Quando a Almunga beneficiar 100 mil crianças, vou ser feliz. Quando eu comprar minha Defender para circular o Brasil inteiro nas cidades mais vou ser feliz. Quando meu apartamento estiver decorado, vou ser feliz. E isso não existe mais, cara. Assim, eu digo de maneira genuína, eu estou num estado de felicidade que eu nunca vivi na minha vida. E não confunda isso, não estou acomodado e não estou conformado. Né? Porque tudo isso que eu te falei, não tenho minha Defender, meu apartamento não está decorado, eu não atingo 100 mil crianças no Brasil. Mas, cara, eu estou feliz. Tudo bem, entende? Não sabe? É o estágio de consciência, meu caro. Quando a gente alcança o estágio de consciência, o estágio de valores também se transforma, né? Quer dizer, o budismo tem uma máxima que o maior bloqueio à iluminação são as paixões, né? E quando ele fala de paixão, ele refere-se a apego, não é verdade? Então ele diz o seguinte, que a humanidade sofre para ter e sofre com medo de perder. Toda vez que para ter algo tem sofrimento muito carregado, autovitimização, a luta, a saga do herói,
por mais honroso que tenha nessas grandiosas histórias, ou quando se sofre com aquele medo danado de perder aquilo que se conquistou, ou o amor, né, da vida, né, a namorada, enfim, o namorado, aquele objeto, aquele emprego, aquele cargo, né? Se há sofrimento, esse é ainda um estágio de ilusão. Porque a pessoa que tem é aprisionada pelo que tem. Não é o verdadeiro possuidor, é possuído, né? Então, quando você muda alguns insights internos, quando você muda alguns níveis de consciência, e o próprio universo vai se encarregando de fazer isso com as interatividades. Você está no nível de interatividade, de amor, de espiritualidade, de doação, que não tem esses nomes, mas é isso de fato que é, né? Cada vez que você põe o pé na terra da Amazônia, o pé na terra do Nordeste, de Luanda, né? Cada vez que você põe o pé no magnetismo daquele campo, daquele terreno, a energia coletiva, vibracional daquele lugar, ela soma com você e ela te auxilia. Então você vai sendo mais coletivo do que individual. Então o estágio de evolução também amplia, né, querido? E é lindo ver isso, né? É lindo perceber isso, é lindo sentir isso. Aliás, acabou hoje à tarde de acontecer uma grande meditação global. Não sei se você... Eu acho que na correria de preparar talvez não tenha sabido, né? Não. Mas a gente acompanhou, até meditamos, eu e a Margarete aqui, Dalai Lama, Deepak Chopra, Tony Robbins, pessoas do mundo inteiro lideraram uma live sobre meditação, que foi o tema que você falou que está te ajudando a trazer a sua reconexão. Foi incrível. Esse negócio deve estar disponível depois aí no YouTube, né, já que foi um evento global, e eu aconselho todo mundo a ver, vocês também. Só mais um comentáriozinho, Roberto. A questão ambiental, ela é parte da espiritual. Então, sim, tudo que vocês puderem fazer, a caixinha que você monta para mandar a camiseta, você entendeu? E o livro, a maneira como ele é impresso, sei lá, tudo que vocês puderem fazer para usar de um produtor local, para reciclar, né? Que seja um material que tenha, vamos dizer, esse equilíbrio, é maravilhoso, né? Sempre que possível, eu digo, né? Para a gente realmente ter a sustentabilidade do quadripé, também da ambiental, conectada nessas outras, tá? Roberto, como é que está o tempo? Só por curiosidade, ele está te dando algum alerta aí? Porque você que chamou, eu estou sem controle. Eu queria te fazer uma proposta aqui, cara. Eu não sei se o Trabold está aí ainda, tá? Aqui, ó, falta 1 minuto, tá, para encerrar. Quem sabe a gente daqui a pouco, agora a gente meio que encerra a primeira parte, entramos novamente, mas eu adoraria ouvir o Alexandre aqui, cara. Eu adoraria dar um alô para ele aqui. Eu acho que seria Caramba, bacana. Será que ele está aí ainda? Será que ele está aí ainda? Eu não sei, mas o que a gente pode fazer é encerrar aqui, né? E inclusive agradecendo, né, meu querido amigo, o seu amor, a sua doação à vida, o seu existir na preciosidade do teu ser aqui na Terra, a tua disponibilidade para a vida, a teu autoencontro, a jornada interior que você está prosseguindo e ensinando, né, com o que leva de aprendizado, também está trazendo ensinamento. Obrigado por isso. Obrigado a todos que estiveram conosco. Namastec, no sentido de que a essência do eu, contagiando, temperando tudo que vier de externo, de tecnologia, tudo que for de fora, para que a gente tenha uma integração nesse grande uno que somos. Tá legal? Obrigado, viu, Roberto? E em seguida Forte abraço. Vou entrar legal. Valeu. Até já. Tchau, pessoal. Gratidão. Gratidão. Namastec. Obrigado.